Boa noite, companheiros simpatizantes da doutrina dos espíritos. Olha aí, uma promessa nossa, que é falar sobre o aborto. Nós temos um amigo que diz, muito sabiamente, e não é espírita, que a vida, ela imita a arte. Sim, mesmo porque, observem os senhores e as senhoras, que essa prática abortiva, ela não é aceita pelo plano espiritual. E os homens das leis, né? Eles seguem esse mesmo comportamento. Só em um momento eles acatam o aborto. Quando na gravidez o nascituro vem ameaçar a vida da mãe. Então eles dão preferência à vida que já existe, no caso da mãe, mas sempre deixando a ela a escolha. Eu conheço caso em que, após todos os exames realizados, os médicos aconselharam o aborto. O casal espírita resolveram fazer uma rápida consulta à espiritualidade, que simplesmente disseram: é com vocês a decisão. Eles então conversaram entre si e resolveram não fazer o aborto. Risco? Com certeza. Aquele garoto ou aquele feto que estava no ventre daquela mãe, hoje, homem já feito, deu muito trabalho, mas está estudando, bom estudante, está vivo, mostrando a maturidade do casal. Quando fala em estupro, a espiritualidade diz que é melhor que se faça uma doação. E diga-se de passagem que após o nascimento daquela criatura, aquela mãe, depois de dar o primeiro alimento, dificilmente ela se desfaz daquele filho.
Aí tem uma série de coisas. Porque, como já dissemos, antes da reencarnação, os encarregados na espiritualidade, ele chama o espírito reencarnante e faz um tour para que o espírito escolha a dedo qual o casal que poderá doar de si os elementos biológicos necessários para a sua tarefa aqui na Terra. Escolhido, a espiritualidade acata, retira-o do ambiente e vai prepará-lo para aquela reencarnação. Ele vem com uma certa lembrança daquela missão que vem a cumprir, mas não total. É o caso, a travessia do rio Hades. Chega do lado de cá com o esquecimento, mas em si ele traz toda a lembrança daquilo que ele vem fazer. E de acordo com o seu merecimento, aquilo vai sendo liberado gradativamente. Nesse caso, o ambiente do casal é totalmente ionizado pela espiritualidade, acompanhado até a concepção. Quando a espiritualidade se retira e deixa o casal à vontade para o ato. Aquele é um ato íntimo, onde a espiritualidade não se intromete. É a dois. A partir dali, o espermatozoide vai em busca do óvulo que está adredemente preparados para a fecundação. É um entre mil, entre milhões. Depois de fecundado, os outros são deletados, numa linguagem mais moderna. E é ali que ele começa a se desenvolver. E o espírito começa a se sentir diminuído, porque vai ocupar um corpo pequeno, onde é ligado molécula a molécula, da mesma forma que no desencarne ele vai liberando-se molécula a molécula, ficando por último o chamado cordão de prata, que alguns dizem que ele fica no cordão umbilical e outros dizem que é no campo cerebral, ligado no chakra coronário. E é assim que todos nós somos responsáveis
Pouco importa se houve um estupro. Você deu condições, haja com as suas consequências. Se quer fazer o aborto, que o faça. Vá a um médico, ele vai dizer sim ou não, e você resolverá o que fazer. Lembrando-se sempre que no caso de uma gravidez, seja ela uma gravidez desejada ou indesejada, está sempre uma oportunidade de um espírito vir a se melhorar, a tomar um banho na carne, não é banho de carne, é um banho na carne, onde ele, logicamente, vai sentir aquelas energias da encarnação, e ao se retirar dela pelos meios normais, ele vai sair reconfortado. Logicamente, o seu perispírito vai sair bem melhor do que quando ele reencarnou. É um conserto aqui, um conserto ali, pernas, mãos, mas ele sairá bem melhor. Portanto, está aí a responsabilidade. No Livro dos Espíritos é muito falado sobre isto. Se é recomendado o aborto. E os Espíritos são claros que não. E não. A não ser naquele caso do estupro. Ou no caso do perigo que corre a mãe. E entre esse perigo na mãe e no espírito reencarnado, no caso o feto, é preferível que seja retirado o feto, porque a mãe já é uma vida existente, já madura. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma experiência para aquele espírito. É uma experiência. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos aos poucos entendendo o que é a espiritualidade, o que é o espiritismo, o que os espíritos quiseram deixar para nós daqui para frente. Muitas coisas virão. Muitos companheiros nossos trarão coisas novas que devemos prestar atenção se nos convém. Porque
tudo nos é lícito, porém, nem tudo nos convém. Estejamos vigilantes para não cairmos nas tentações. É o vigiai e orai. Então, Juarez, nós vamos virar santos? Nós somos, pela infinita misericórdia de Deus. E demônio, pela nossa própria culpa. Sendo assim, vigiemos e oremos sempre. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. E é em cima desses ensinamentos evangélicos que devemos nos reportar. Devemos sempre estar em vigilância para não cairmos nas tentações da vida e nos arrependermos depois. Porque, no caso do aborto, há a responsabilidade da mãe e do pai que rejeitou aquele filho que haveria de nascer. Rejeitando logo no ventre, deixando aquela pobre criatura a quem ele havia prometido mundos e fundos, desesperada, desenganada, desiludida, desamparada. A responsabilidade é de ambos. Mesmo assim, a mãe, ela poderá, veja bem, poderá arcar com a responsabilidade. Eu vou adiante. Eu vou alimentar esse filho. Vou registrá-lo como filho sem pai. Porque lá adiante ela poderá encontrar alguém que o abrace como filho, que lhe dê alimentação, que lhe dê carinho, que lhe dê educação e faça dele aquilo que o pai biológico não quis fazer. Então a responsabilidade é de cada um. É de cada um. Cabendo, logicamente, a cada um buscar entender e dizer para si mesmo: eu vou me responsabilizar. Então, queridos amigos e irmãos, na próxima live eu vou responder a algumas perguntas que nos foram feitas nos comentários. Nós vamos tirar uma dessas lives só para responder. Por exemplo, tem uma aqui, a companheira pergunta sobre o céu e o inferno. De antemão já lhe digo que isto aí é uma questão consciencial.
muita paz e muita luz. Que Deus nos abençoe.